Connosco estão dois elementos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, a Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e também Paulo Aido, jornalista da instituição. Com eles vamos falar de notícias relacionadas com as questões da liberdade religiosa e perseguição aos cristãos, mas também da importância de se apoiar as comunidades mais perseguidas, como é o caso do Iraque, que o Papa vai visitar daqui a 2 dias. Para já, o nosso olhar irá até à Nigéria, país africano, onde os cristãos têm sido um dos alvos principais de um dos mais violentos grupos terroristas da atualidade, o Boko Haram, e neste país há uma diocese que se tem destacado por estar no centro dessa violência, desses ataques, é a diocese de Maiduguri. Greetings from Maiduguri. We are having this conversation from Maiduguri here, the capital of Borno State. My diocese has passed through a lot of difficulties. There have been systematic persecution of Christians. We have lost so many people. A lot of Christians have been killed. They were almost hunted like animals in the wild. I personally have escaped a stray bullet because I had to defend children in a school in my parish. Time when they came and threatened they were going to burn down my parish, I could only run to Jesus and say, God, this is your work. Defend your people. This is where I drive my courage. We have secured funding from aid to the church in need to build human resource and skill acquisition center, which is a trauma center where people will undergo a lot of healing, integration, and reconciliation that will help persons overcome what they have suffered. Boko Haram suka kashe mu miji da uwa, sai dai coci ne suna taimako na wahalan da muka sha, ba karamin wahala ba, coci ne suke taimako na. Har yanzu muna bukatar taimako don muna cikin damuwa har yanzu. Thank you to the church in need for the support you have given us. Remember, persecution, while it makes people suffer, also strengthens them because from within, they find a cause to live. We need your help that we may support these people who are suffering, because Africa also and Nigeria is the future of Christianity. Paulo Aido, a vida dos cristãos na região norte da Nigéria, nomeadamente nesta diocese de Maiduguri, não tem sido nada fácil. Nada fácil mesmo. Nós escutámos neste trabalho o lamento de 2 pessoas, um padre e uma mulher. O padre escapou por pouco a um ataque, uma bala quase o atingiu. E a mulher conta-nos que o seu marido e a mãe foram mortos à sua frente, diante dos seus olhos. São 2 testemunhos fortíssimos que nos ajudam a perceber que há como que, eu diria, um holocausto em curso neste país e o mundo finge, de certa forma, desconhecer o que se passa. E digo fingir porque os ataques terroristas são da responsabilidade, como o Henrique disse, de um grupo, o Boko Haram, que quer implantar um califado na região norte da Nigéria. E os cristãos são um dos alvos principais. Igrejas, paróquias, lojas, casas, são inúmeros os relatos de destruição. Desde 2009 que esta violência não para. Calcula-se que haverá mesmo mais de 70 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados internos. E é difícil fingir que não se sabe de uma tragédia com esta dimensão. E há também um número impressionante de órfãos e de viúvas. Naomi Dawa, que nós vimos no vídeo, é apenas um caso entre muitos. Mas eu gostaria de trazer também aqui aos nossos telespectadores, muito rapidamente, uma outra história. É uma história terrível, mas que é também um exemplo de coragem que merece mesmo ser contado. É a história de uma rapariga, de uma estudante cristã, Leah Sharibu, que foi raptada da sua escola em 19 de fevereiro de 2018. Fez há dias, precisamente, 3 anos. Ela tinha 14 anos quando foi raptada, 14 anos apenas. Com ela foram raptadas mais 110 raparigas. Eram todas muçulmanas. Foram todas libertadas um mês depois. Todas, menos ela, menos Leah Sharibu, por ser cristã. Os terroristas
disseram-lhe que a libertariam se ela renunciasse ao cristianismo. E ela disse que não, e continuaria a ser cristã, e ficou mesmo em cativeiro, e foi há 3 anos. Eu recordo apenas a idade dela uma vez mais. Tinha 14 anos quando foi raptada. Ela é um exemplo extraordinário desta violência que tem atingido os cristãos na Nigéria, mas também é um exemplo de coragem. Para usar uma palavra agora muito, muito em voga, Leah Sharibu, como o padre José que nós vimos, ou a viúva Naomi Dawa, são um exemplo da resiliência dos cristãos num dos países mais perigosos do mundo. Tal como na Nigéria, cristãos também têm sido vítimas de violência no Iraque. Já na semana passada falámos aqui deste país a propósito da visita do Papa, uma visita que vai começar daqui a 2 dias. Life have changed since ISIS gangs attacked Nineveh Plain. 125,000 Christians were forced to leave. Our history is there. We carry the stones in our shoulders to build 11 churches there. If we will not return back, it means there's no Christianity in Iraq more. When I came to my house, was destroyed completely by the aircraft. The reconstruction is a process very difficult, but with the help of the ACN, we can make this reconstruction very well. We want to return back, and we will return back. The olive branch, the palm branch, this is our weapon. They could take the stones, but the faith is still inside. A visita do Papa Francisco ao Iraque vai concentrar as atenções mediáticas. É a primeira vez que um Papa vai a este país do Médio Oriente, onde os cristãos vivem também, Catarina Martins, tempos muito problemáticos. É verdade, mesmo muito problemáticos, porque de facto é uma das zonas do globo onde os cristãos têm sido mais perseguidos, nomeadamente esta zona que o Papa irá agora visitar, porque é uma zona que esteve ocupada pelos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico, o Daesh, e por isso há este regressar, é de facto uma zona muito complicada do globo, e há também, por parte da comunidade cristã neste país, este sentimento de orfandade, podemos dizer isso, sentirem-se abandonados pela comunidade internacional, que deixou esta comunidade religiosa completamente à sua sorte, digamos desta forma. E, portanto, são instituições como a Fundação AIS que têm procurado ajudar estas comunidades, que senão estariam completamente abandonados por todos nós. Mas, mesmo assim, apesar da ajuda de instituições como a Fundação AIS, a vida continua a ser extremamente difícil nesta região. Em muitos lugares tudo foi destruído, portanto, houve igrejas que foram transformadas em campos de tiro ou em armazéns de bombas, portanto as casas foram vandalizadas ou foram destruídas. Portanto, regressar é sempre doloroso, mas para os cristãos poderem regressar é necessário que as casas possam ser reconstruídas, que as infraestruturas possam ser reconstruídas. E é aqui que eu gostaria então de facto de chamar a atenção de quem nos está a ver neste momento. Portanto, se isto não acontecer, se as casas, as igrejas, as infraestruturas necessárias para o correr mais ou menos normal do dia-a-dia, não haverá trabalho, e se não houver trabalho, os cristãos também não poderão regressar para esta zona. Portanto, tudo isto é muito trágico e eu deixo aqui 2 números para percebermos esta tragédia que se abate sobre o Iraque há tantos anos, em que em 2013 havia cerca de 1.400.000 cristãos e hoje pensa-se que serão menos de 250.000. E está efetivamente nas nossas mãos, estamos a viver momentos históricos e neste sentido nós podemos mudar o curso da história, porque está nas nossas mãos evitar que daqui a uns anos o Iraque não tenha ninguém da comunidade cristã. É o que está também a acontecer tanto na Síria como no Líbano e é preciso nós agirmos e atuarmos para mudarmos e para estancarmos esta hemorragia. Esta visita do Papa é também uma chamada de atenção e chamar a atenção para o mundo como é importante a comunidade cristã permanecer neste país, neste ponto do globo e chamar a atenção para que é tão importante esta presença. Portanto, o que eu peço hoje aqui, e é um desafio que deixo para a Quaresma, é de facto ajudarmos a manter esta comunidade cristã nestas terras bíblicas para que se possa continuar a ouvir a língua de Jesus. Obrigado, Catarina Martins. Paulo Aido também. De hoje a 8 dias voltaremos a olhar territórios e situações onde os cristãos e a Igreja são vítimas de perseguição e por isso necessitam também da nossa solidariedade.